Fernando, acho que agora tá indo. Oi, Agora Pablo. sim. Demorou, desculpa. Agora sim. Essas Deixa eu coisas ajeitar. tecnológicas nem sempre funcionam como a gente quer, né? Não, o problema não é a tecnologia, fui eu, cara. O problema. Ah, Tudo certinho? cheguei em casa agora, né? E desculpa esse inconveniente, pessoal, mas é que como eu não queria ficar fazendo a live dentro do carro, era de noite ali, é meio complicado, perigoso. Não, deixa eu ir para casa, chegando em casa eu reconecto e vamos de novo, né? Entende? Então, eu acho que tu ficou falando com o pessoal, ou tu deu um tempo, não sei como é que tu fez Eu tua até dei maioria. um tempo aqui direto para também não ficar amarrando muito o pessoal, né? Deixar É, mais tranquilo para eles. Deixa eu, tá. enquanto vai o pessoal vai se localizando aí, tu mora perto do que aí? Entre, qual é o nome do Eu, bairro aí? eu moro eu sou de Caxias, mas moro entre Caxias e Flores da Cunha. Sabe, a Tá, metade entre Caxias e Flores da Cunha eu moro ali. Tem um tá. condomínio ali, né? Eu moro ali, né? Ah, Então, legal. eu levo uns 15, 20 minutos, né? Mais ou menos de onde eu tô até Caxias, ou o contrário também, né? Tá. Não, eu te pergunto porque eu tô para ir morar para aquela região também. Ali na Opa, linha 40. eu passo da linha 40. Passa a linha 40. Então É vai uns passar 12 também. quilômetros de Caxias, mais ou menos. Ah, Linha legal. 40 dá uns 8. Tá. Vai Ali é ser bem meu bom vizinho ali a a região, né? quilômetros Bem daí. tranquilo ali. Vamos ser vizinho, quem sabe aí. Tem, Bom, eu sim, acho com que a gente. certeza. Rick, é interessante, tá? Porque eu tinha. Até para a gente ir falando alguns tópicos que a gente pode incrementar aí na nossa conversa. Claro, a gente pode deixar ela mais dinâmica para Tranquilo. conforme vai surgindo os assuntos, a gente vai debatendo, né? Eu acho que uma coisa vai puxar a outra automaticamente, acredito A eu. gente não planejou muito, né? Não planejamos É, nada, aliás, né? Não, vamos exatamente. falar de papo normal, né? E aí o O que eu pessoal acho depois quer fazer interessante. perguntas, não tem problema. Ah, eu tinha feito essa pergunta antes da gente Sim, ir para os breaks, antes, sim, né? Foi um comercial longo, porque tinha muita empresa anunciando. O pessoal tem que entender isso. Mas eu isso gostaria de aí. ouvir a tua experiência e o teu conhecimento a respeito do surgimento, do real surgimento, da real história do Reiki. Tá. Assim, ó, pessoal, o que eu vou colocar assim, de repente não faça muito sentido para muitos reikianos, né? Mas todas as terapias que tem hoje, tá? Que elas começaram a ser difundidas, olha só, a partir dos anos 90, tá? Como eu leio bastante, eu sou bem atento a essas coisas, eu pesquiso bastante desde os anos 70, da minha infância, tá, pessoal? Então, acho que tanto para mim como para o Pablo, né, essas artes que a gente se uniu, a pesquisa por filosofias, espiritualidade, o estudo das energias e o lado da saúde do ser humano, tanto física, mental, espiritual e emocional, é o que a gente sempre buscou, né? Então, como eu pesquiso há tempo isso, tá, pessoal? Surgiram diversas terapias, se vocês forem ver, que começou a ser difundido a partir dos anos 90. Eu nunca me esqueço, tinha a edição Planeta, que eu comprava, muitos de vocês conhecem, a antiga Planeta, né? E falava de vários temas, tudo isso, né? Sendo que, quando começou a linha de terapias a ser divulgada no Brasil com mais intensidade, foi a terapia dos cristais. A energia dos cristais, saiu na revista Planeta. Isso foi durante 2 anos, foi aquele boom de vários livros sobre isso, né? E eu, como geólogo, né? Eu sou formado em geologia, né? Então, essa área de gemologia, que é a área de pedra preciosa, mineralogia, tudo isso, né? Eu vi muitos absurdos acontecerem na época. E muitos livros eram repetitivos, um era cópia do outro, né? Mas eu só observava, né? Aí passou essa fase de 2 anos de moda de cristais, tá? E de energias e poder de cristais. Aí vem a história dos anjos. Se lembram? A Mônica Bonfim lançou o livro de Anjo, 2, 3, foi um best-seller. E aí o pessoal começou a se interessar por todas essas áreas, né? E aí veio evoluindo, tá? A partir dos anos 2000, que isso tomou um grande vulto, através de outras terapias. E nós chegamos nos dias atuais, né? Onde as terapias que sempre houveram foram a acupuntura, uma das mais antigas, né? Que sempre teve muito antes, mas a acupuntura não é só um lado
não é só uma terapia, é uma ciência profunda, né? Que tem a ver com a saúde do ser humano em vários níveis, né? E isso é milenar, né? Estou falando das modernas terapias, né? Não me refiro à acupuntura, que é uma ciência antiga. Assim como o Tai Chi Chuan e o Qigong, a Yoga, são ciências antigas. Quer dizer, paraciências, como se diz, né? E aí surgiu, vem surgindo várias terapias ao longo do tempo, né? E uma das últimas que surgiu foi o Reiki, certo? Né? Eu fiz, acho que o Reiki, fiz o nível 1 só, né? Não fiz os outros porque não me interessei muito. Fiz de curioso, né? Pô, estão falando, quero conhecer. A parte de meridianos é uma parte que eu sempre gostei, meridianos de energia, né? E aí surgiu essa teoria do Reiki, né? E várias pessoas começaram a dar cursos e formações no Reiki. Então, assim, ó, pessoal, não me entendam mal, tá? O Reiki é muito bom como terapia, como auxílio às pessoas. Eu nunca falo da arte em si ou da terapia, tá? A minha maior preocupação, assim como a do Pablo, eu acredito, são os terapeutas, certo? Ou como o Alcione diz, que eu sou do canal do Alcione Giacometti, o Giacometti disse assim, ó, nunca prestem muita atenção na mensagem, preste atenção no mensageiro. Porque mensagem bonita, pessoal, qualquer um diz. Meu primo de 10 anos diz mensagens lindas, né? Agora, nós temos que prestar atenção no mensageiro. Quem é a pessoa? De onde ele vem? O que ele pratica? Ele pratica o que ele prega? Qual é a origem dele, né? Ele está há quanto tempo nessas áreas? Ele está agora há 2 anos, 1 ano? Ou ele está há 30, 40 anos pesquisando e trabalhando nessas áreas e estudando, né? Então, voltando ao Reiki, aí surgiu uma grande pandemia do Reiki, certo? Então, é bom que as pessoas aprendam, que descubram que existe uma energia, que essa energia pode ser direcionada, tu pode ajudar você e ajudar as pessoas tocando alguns pontos relacionados que tem relação profunda com os meridianos de energia, tá? Mas digamos assim, ó, que a acupuntura tem 1.800 pontos básicos, né? Mais ou menos isso, né? Eu acredito, né? 1.800 pontos de energia básico, né? Que é O trabalhar. último catálogo saiu em 2222. Ó, eu estou desatualizado, obrigado por me atualizar. Então, só para tu ver o nível que tem de pontos de energia no nosso corpo, tá? É uma ciência muito antiga que vem da China antiga, né? Começou na Índia, foi para a China, depois Japão e assim vai, né? Assim como do Jin Shinjitsu, tá? Que eu pratico, que é uma acupuntura sem agulhas, tá? São 285 sequências diferentes. Cada sequência tu coloca os dedos de 4 a 16 pontos para ativar uma série de meridianos de energia, que são meridianos que têm relação profunda com a acupuntura, só que são meridianos paralelos. Enquanto a acupuntura trabalha a colocar a agulha no centro do rio, naquele fluxo de energia, naquele meridiano, o Jin Shinjitsu trabalha na margem do rio, né? Ou seja, são meridianos um pouquinho paralelos, mas partem da origem da acupuntura. Tá? Voltando no Reiki. Aí surgiu o Reiki, né? Onde é um método muito bom, que ajuda muitas pessoas, tá? Mas é uma simplificação, digamos, da acupuntura e de pontos mais profundos e de mais estudo. Então, digamos que o Reiki é um resumo, tá, pessoal? Do que são essas ciências antigas. Aliás, as artes modernas de terapias, elas têm essa capacidade. Elas pegam alguma coisa, pequenas coisas do que é muito antigo, reduzem ela e transformam numa terapia. Que isso é eficiente, para tornar isso popular e as pessoas verem que isso dá certo. Agora eu peço a todos os terapeutas, aos praticantes, seja de que arte for, aprofundem seus conhecimentos. Vão buscar a origem desses conhecimentos, pessoal. Certo? E a pergunta do Pablo, tá? Sobre a origem do Reiki, tá? Uma das origens do Reiki, tá? Que isso aí a gente vai abordar um outro dia com mais profundidade, tá? Pouca gente sabe, mas ela veio derivada do Qigong, que é uma arte que o Pablo pratica e eu pratico também, tá? Tem a ver com movimentos lentos, tá? Que tem a ver com a respiração, inalar e expirar o ar, e movimentos lentos que trabalha os meridianos. Porque quando tu vai buscar uma terapia como
ou a acupuntura que o Pablo pratica, ou o Yin Shinjitsu que eu pratico, é quando a pessoa já está no nível 1, 2, 3, 4 ou 5 de uma doença, seja física, mental, emocional ou energética. Aí é lógico, a gente tem que intervir nos meridianos para desbloquear esses pontos, recuperar o fluxo, né? E a pessoa recuperar a sua saúde, né? Agora, quando a pessoa faz o atendimento do Reiki, pessoal, é muito importante e muito bom. Só que a origem do Reiki é do Qigong, pessoal. Aí vem os símbolos, tá, pessoal? Que muitos símbolos têm origem também no Qigong, pessoal. Aí nós entramos praticamente, pessoal, quase num princípio xamânico das antigas artes do Oriente, muito antigo, coisa de 3.000 anos atrás. Então, tudo isso vem se reduzindo. Parte desse conhecimento chegou no Japão, onde o mestre Usui transformou aquilo e adaptou junto com uma filosofia que já existia no Japão, né? Que não é do Zen, é do Shintoísmo. Então, ele pegou muitas coisas de símbolos shintoístas, que é uma religião muito mística e antiga, anterior do Zen, que entrou no Japão. Tá? Então, mais ou menos isso. Tá? E o que a gente refere sempre, que é desconstruir alguns mitos ou paradigmas, tá, pessoal? É que, por mais que as pessoas tragam o reiki, que é bom, que se popularizou, infelizmente, é uma opinião minha pessoal, tá? Né? Tenho vários amigos reikianos, adoro eles, tenho pessoas que foram atendidas pelo reiki, obtiveram curas muito importantes, tá? Mas a popularização exagerada do reiki, como quase um modismo, tá? Fez com que surgissem vários cursos, pessoal, de tudo que é tipo. Reiki quântico, reiki kauna, reiki estelar, reiki arturiano, reiki, sabe? Então, o que que acontece, ó, pessoal? Quando tu não tem o controle de uma arte antiga,
Shinjitsu, que não permite a pessoa atender os outros, permite atender a ele mesmo e a pessoas próximas, familiares. Agora, se tu quer atender profissionalmente com o Jin Shinjitsu, tu tem que fazer a formação com um desses professores que está no Brasil. Eles são os únicos autorizados que fizeram a formação completa no Japão ou nos Estados Unidos, que tem 2 sedes, uma no Japão e nos Estados Unidos. Então, qualquer pessoa que quiser usar o Jin Shinjitsu publicamente para atender as pessoas que não tem uma formação autorizada e reconhecida por essa associação, que tem uma no Brasil, uma nos Estados Unidos e uma no Japão, tu não pode atender. Por que eles fazem isso? Para preservar a arte. Para evitar, pessoal, o que aconteceu, infelizmente, com uma arte muito bacana como o Reiki. Onde, como o próprio Pablo falou, né? Ele pesquisou, tem 200 linhas de Reiki, né? Então, poxa, será que no meio dessas 200 linhas, onde está a essência desse Reiki? Ela se perdeu, pessoal. Para gente ter uma noção, tem estilos de Reiki que possuem mais de 100 símbolos. São símbolos que foram criados, desenvolvidos, né? A pessoa estava lá, sei lá, fazendo um churrasco e veio um símbolo na mente dela, né? É o que eu imagino, só pode. Que né? acontece. Eu imagino como é que a pessoa vai fazer para decorar todos esses símbolos, né? Agora, Fernando, eu vou te fazer uma pergunta. Só deixa eu completar um detalhe ainda do Reiki, tá? Porque tanto o Pablo, eu vejo os vídeos do Pablo, assim, que é nota 10, tem algumas pessoas do meu canal, da minha rede de venda, eu recomendo, pessoal. Entre no canal, entre no Face do Pablo, nas redes dele, assistam. São vídeos curtos, pessoal, mas de profundo conhecimento. Como ele falou de alimentação, de exercício, são pequenas dicas que são fundamentais, tá, pessoal? E como o Pablo é aberto, assim, de falar corajosamente as coisas, como eu também, porque a espiritualidade verdadeira, pessoal, ela tem uma linha reta, ela não tem meandros, sabe? Ela vai direto nos pontos que é importante. E o Pablo é de falar e eu também, tá? Então, outra coisa que eu vejo muito complicada no Reiki, tá, pessoal? É que assim que as pessoas têm a formação do Reiki, nível 1, 2, 3, médio, avançado e pós, né? A pessoa ganha um diploma de mestre, certo? Esse é um grande erro, pessoal. Tá? Por quê? Porque eu sou das tradições antigas, tá? Eu não sou mestre, certo? Eu sou professor. Eu não me julgo com esse título. Eu nem quero esse título porque eu não o mereço ainda. Né? E quando as pessoas me falam mestre, sabe? Eu até brinco, pô, me chama de Fernando, né? Esquece isso aí, né? Não tem porquê, né? Então, nos antigos, pessoal, para tu receber um título de mestre, pessoal, tu tinha que ter passado por muita coisa. É muito estudo, é muita prática, sabe? Né? E geralmente o título de mestre é dado por um grande mestre, pessoal. Não é dado por qualquer pessoa que fez formações e vai te dar um papel onde tu vai achar que é mestre, pessoal. Certo? Então, quando tu recebe aquele papel, pessoal, a primeira atitude que tu tem que dizer, tu tem que olhar para aquele papel e dizer: nossa, eu recém entrei no caminho. Quem sabe um dia eu vá ser mestre, mas agora eu preciso estudar muito, pessoal. E eu não vou permitir ninguém que me chame de mestre, porque eu sou um estudante ainda. Aí vocês encontram o primeiro inimigo de todo buscador da espiritualidade. É algo chamado vaidade, o ego. Então aproveita o teu diploma de mestre e aproveita ele e mata o teu ego, pessoal. Faz um exercício. Se tu conseguir, se começar assim, opa, tá no caminho certo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque nas antigas escolas, vamos falar de Tai Chi, de artes marciais que nós gostamos, tá? Templo Shaolin, né? Sabe? Então, ia 100 alunos lá no Templo Shaolin e eles batiam na porta e ninguém abria a porta. Passava uma semana, dos 100 tinha 50. Passava 15 dias, dos 50 tinha 20 na porta. Passava um mês, pessoal, daqueles 100 tinha 2, 3 na porta. Aí eles abriam a porta, te deixavam entrar. Porque primeiro, vê se tu tem disciplina, vê se tu tem força de vontade e vê se o teu ego não vai te destruir achando que tu é muito importante, que tu não pode esperar um mês na porta do Templo Shaolin. Depois tu entrava no templo
Nossa, vou aprender arte marcial. Não, 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 não. Tu ia para a cozinha, tu ia limpar o templo, tu ia limpar os banheiros, né? Sabe? Tu começava a estudar as escrituras, né? Tu começava a pesquisar e tu ia acompanhar os monges em algumas situações, como colher ervas na montanha, aprender um pouco de acupuntura, aprender o uso da respiração, meditação, né? Aí tu levava 4, 5 anos e tu não aprendia nada de arte marcial. E a maioria dos que estavam lá era para aprender arte marcial, né? E tu não aprendia nada disso, né? Depois de 5 anos, se o teu ego e a tua vaidade fossem diminuídos e tu fosse uma pessoa humilde, aí eles te chamavam e te começavam a aprender arte marcial. Sabe por quê? Porque eles sabiam que com o que eles iam te ensinar, tu nunca ia causar dor e sofrimento no outro desnecessariamente. E quem causa dor e sofrimento no outro são pessoas com ego. Então eles matavam teu ego, pessoal. Só um adendo, tá? É isso. Eu até vou aproveitar, sem dúvida nenhuma, você conhece a história, mas até para explanar para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois também. A história do Yang Zhendu, né? Que foi o precursor do estilo Yang, né? Que ele também ele entrou no templo, na família Yang, Yeah. e ele não era da família Yang. E ele foi lá para varrer. Ele era É isso aí. um empregado, né? E ele queria treinar, só que ele não podia, eles não deixavam, né? Porque eles tinham uma regra na época que dizia assim, eles só ensinavam para quem era escolhido. Não era tu, que nem hoje tu vai lá e paga para ser, né? Não adianta tu pagar lá, tu tinha que ser escolhido, né? Tinha que ser Paga teu merecedor. curso de reiki, tu ganha o diploma de mestre, rapidamente. E aí o que acontece? Ele ou era para quem era escolhido ou para quem era da família. Então essa era o pré-requisito para ser ensinado o Tai Chi. E ele nunca conseguiu receber os ensinamentos. O que ele fazia? Quando ele estava lá fazendo os trabalhos dele, ele ficava observando os treinamentos. E depois, no quarto dele, sozinho, ele ia lá e começava a reproduzir, treinando e praticando. E isso durou anos. E naquela época, existia muito confrontos, né, entre academias. Mestres desafiando mestres para poder, como é que se diz? Ter mais alunos, Roubar os alunos, né, ficar mais basicamente. famoso, né? Detalhe, né? Esse rapaz, que era o nome dele era Yang, né? Ele estava trabalhando dentro da escola do estilo Shen, do mestre Shen. E aí um dia veio um mestre de Kung Fu, que era um mestre muito, muito conceituado na época, que tinha derrotado diversos mestres de Kung Fu, e ele tinha ido lá para desafiar o mestre Shen. E aí ele bateu lá, eles abriram a porta, ele, eu vim desafiar o mestre Shen. Automaticamente eles disseram, o mestre Shen não está viajando. Ele, ok. E aí todo dia ele ia lá e batia e o mestre Shen não está. E isso passou dias e dias, semanas, a persistência, né? E aí até que um dia quem abriu a porta foi esse rapaz, o Yang. E aí ele disse, o mestre não está, mas eu aceito teu desafio. E aí todo mundo foi ao redor, ele lutou contra esse mestre e ganhou. E aí, usando as técnicas do estilo Shen. E aí o mestre Shen, todo mundo ficou sabendo, contou para o mestre Shen, e eles tinham uma regra lá que quando alguém roubasse conhecimento, a pena era a morte. E aí eles chamaram ele, né? O mestre estava sentado na mesa dele e começou a fazer uma cerimônia do chá. E aí ele sentou junto e ele começou, o mestre Shen falou para ele, né? Você sabe que a gente só faz o chá e só oferece o chá em família, né? Para quem está na família. E a arte só é passada para quem é da família. Tá aqui tua caneca de chá. Você é da família. Então, aí ele ficou mais alguns anos lá estudando, aí sim, tendo os ensinamentos propriamente dito. Depois ele foi embora e ele começou a viajar e ele começou a fazer o que o mestre Kung Fu fazia. Começou a desafiar os outros mestres de Kung Fu. Na época, ele até ganhou o título, ele era conhecido como Yang o Invencível, porque ele nunca perdia as lutas contra os mestres de Kung Fu. Então, eu acho bem interessante essa história também, né, para ilustrar esse nosso bate-papo que a gente foi para o Tai Chi. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu até anotei aqui. Vai fugir um pouquinho desse contexto. Quer ver, Pablo? Oi. Deixa eu dar o carregador aqui para não ficar sem bateria. Um minutinho. Claro. Já vou conectar.
Boa noite a Cristina, que deu boa noite para nós aqui também. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem fazer, podem se misturar aqui na conversa com a gente. A gente está fazendo um bate-papo aberto e assim que vamos... Eu vou trazer um tema, até vou fazer uma pergunta para o Fernando aqui, que vai ser bem diferente do que a gente estava falando, mas ao mesmo tempo eu acho que vai ser muito interessante. Pode falar, Pablo. Fernando, como estudioso, né, eterno estudioso da geologia e da gemologia também, com certeza já deve ter já ouvido falar, deve ter estudado sobre as caveiras de cristal, né? Inclusive tem crânios de cristal. Algumas das teorias afirmam que existe uma que é verdadeira e as outras são cópias, assim, né? Que não tem o mesmo trabalho, a mesma precisão, né? Que aquela estátua tem, aquela caveira tem. E aí a minha pergunta é a seguinte: eu já ouvi algumas teorias falando que ali dentro pode conter conhecimento. Assim, como se fosse um microchip, né? Isso, de alguma maneira, pode fazer algum tipo de sentido? Olha só, é um assunto longo, mas vamos tentar explicar, tá? Olha só. Tudo começou, para o pessoal que não sabe, tá? Aliás, olha só, Pablo, eu falo bastante, tu também fala bastante. Geralmente as pessoas que falam bastante é porque tem bastante conteúdo para passar, né? Específico sobre isso. Então, quando chegar o tempo que tu achar que tem que cortar, corta. Só, eu estou à disposição, não tem problema, tá? Então, sobre os crânios de cristal, nós temos que voltar na história, tá? Eu sou geólogo de formação, né? Sou gemólogo também, tá? E a gente tem cadeiras na faculdade de vários tipos, tá? Mas tem uma chamada cristalografia e mineralogia, né? Onde tu estuda todos os sistemas cristalinos dos minerais, que são 7, e todas as formas geométricas que ele pode adquirir na natureza. Tudo que é externo é uma reprodução desses átomos que formam moléculas que formam sistemas cristalinos. Tem sistema cúbico, trigonal, hexagonal, tetraédrico, romboédrico e assim vai. Tá? Mas voltando na história dos crânios, tá? Em 1917, tinha um arqueólogo chamado Michael Hatches. Tá? Ele estava fazendo uma pesquisa arqueológica, tá? Nas ruínas de Belize. Belize é próximo, Belize é uma ilha, é uma cidade perto ali que pertence entre República Dominicana e México, tá? Em pirâmides astecas que tinha lá, tá? E dizem, né, isso contado por ele, tá? Que quando ele estava fazendo a pesquisa arqueológica, tá? Com uma série de nativos da região que eram antigos descendentes dos astecas, né? Chamados de olmecas, toltecas, né, e mixtecas, né, e tem todos os derivativos, né. Quando ele estava fazendo essa pesquisa, tá, a filha dele viu um brilho no meio de umas ruínas e falou para o pai. Aí o pai foi lá e achou a parte inferior de uma mandíbula de cristal, uma mandíbula humana feita em cristal perfeita. E aquilo intrigou ele, né? E ele chamou os nativos e começaram a cavar. Aí acharam a parte de cima do crânio também de cristal. E era um crânio perfeitamente esculpido e polido, do tamanho de uma cabeça humana, tá? Todo em cristal transparente, né? Ele levou esse crânio para a sede da pesquisa dele ali, né? E ali começou a apresentar fenômenos muito estranhos, né? Se ouviam sons, se ouvia música, o ar era inundado de perfumes, né? Alguns objetos metálicos que estavam perto, né? Começaram a apresentar fenômenos de estar muito quente, né? Relógios começavam a parar perto, né? Tudo isso foi chamando a atenção deles, né? E o mais curioso é que quando esse crânio foi descoberto, tá, pessoal? Não se sabe como, tá? Mas milhares de nativos de várias descendentes de antigos astecas ou mecas, assim como dos nossos índios, tem os modernos descendentes dos índios antigos, né?
automaticamente surgiram de 10 a 8 mil nativos na região onde eles estavam fazendo a exploração. Ninguém sabe como esses nativos souberam que esse crânio foi descoberto. E lá eles fizeram um ritual de reverência, tudo isso, né? E no momento que ele viu a importância disso, ele foi devolver o crânio para os nativos. Um dos nativos, que era um xamã, né? Devolveu o crânio e disse que esse crânio tinha que ficar na posse dele. Porque as pessoas tinham que conhecer esse tipo de fenômeno. E esse crânio ficou na posse dele, depois ele morreu, e a filha dele ficou com o crânio e rodou o mundo com esse crânio, certo? Onde ela fazia palestras, fez livro, né? Levou em laboratório. Disseram até que esse crânio foi testado na HP, Texas HP, nos Estados Unidos, e lá constataram que ele realmente tinha fenômenos muito estranhos. Ele apresentava luzes, né? No ambiente que ele tinha surgiam luzes, fenômenos, né, de sons, de músicas que dava para ouvir. Tá? Só que, infelizmente, tá, pessoal? Depois surgiram vários pesquisadores e vários livros. E aí eles fizeram uma grande salada disso, né? Então, aquele artefato que era para ser uma descoberta arqueológica importante, tá? Que tinha alguns fenômenos relacionados a ele, virou meio uma mistificação. E aí surgiram várias pessoas dando teorias, né, escrevendo livros, e aí se perdeu um pouco, caiu no campo da mistificação. Tá? E depois, também é comum nas culturas pré-colombianas, né, vários crânios esculpidos. Tem crânio rosa, um crânio está no Museu de Paris, né, é o crânio rosa, tem crânio de ametista, tem crânio de quartzo rosa, de citrino, tem crânio de sodalita, tem crânio de esmeralda, né? Mas esse basicamente é o mais famoso, tá, pessoal? Agora, tudo isso eu contei para vocês entenderem que uma descoberta arqueológica virou meia mistificação de muitas pessoas que falaram do tema, que criaram livros fantasiosos também, aí já misturaram com ETs, tudo isso, né? Tá? Então, assim, ó, hoje se sabe que os cristais, quando a gente fala de cristais, tá? Esse cristal que tem nos relógios, né? Nas células fotovoltaicas, as primeiras, né? Nos chips, né? De transmissão, né? Todos eles foram criados a partir do quartzo piezoelétrico. Dos vários tipos de quartzo que tem no mundo, o Brasil é um dos que tem mais o quartzo piezoelétrico. O que é o quartzo piezoelétrico? É uma propriedade que, se tu dá uma carga magnética nele ou elétrica, ele tem a capacidade de transmitir isso de um ponto a outro. Né? Ele é tipo um fio condutor. E esses chips que foram criados com material de quartzo piezoelétrico. Então isso me diz o quê? Que os cristais, no sistema cristalino dele, entre os átomos, existe um espaço. Entre cada átomo existe espaços vazios. Certo? Parece que aquilo é preenchido de matéria sólida, mas se nós aprofundarmos a cada vez mais microscopicamente, tu vai ver que existe um espaço vazio entre cada átomo. E o sistema cristalino, ele tem a base, pessoal, para conduzir luz, certo? E hoje nós sabemos que a luz pode conter centenas de informações. Então, pode ser que nesse crânio de Michael Hertz, né, como foi feito isso, quem fez isso, é só uma especulação. Nós estaríamos entrando no campo do fantástico. Mas é provável que esse crânio tenha muitas informações dentro, que foi captada por alguns médios, alguns sensitivos, né? É lógico que a maior parte dos médiums que tiveram contato com esse crânio viajaram na maionese, tá, pessoal? Vamos ser claros, tá? Então, lembra que eu falo da mensagem do mensageiro. Todos os médiums tiveram contato sensitivos com o crânio e vários falaram mensagens, deram palestras, escreveram livros, tá? Mas se tu pegar quem são esses mensageiros, pessoal, mais da metade deles era picareta, tá? Oportunistas. Para vender olhar livro, o histórico curso, deles, né? para dar curso, é só olhar o histórico deles, sabe? Então, a mensagem deles pode ser linda, mas os mensageiros são picaretas, né? Mas então podemos afirmar que é fisicamente possível poder ter informações. Sim, porque grande parte dos chips de computador que nós temos tem a ver com a base que é feita de quartzo e de silício piezoelétrico, que é Fantástico. um cristal que tem um sistema cristalino dele muito bem definido e construído, onde essas informações podem ser colocadas dentro e elas são transmitidas com a velocidade da luz,
dentro desse tipo de material, que ele foi sintetizado, né, e colocado em chips de computador, relógios de quartzo, tudo isso, né? É E lógico que provavelmente eles não têm ainda tecnologia suficiente para poder comprovar esse tipo de coisa, né? olha só, tem o pessoal tem as empresas de alta tecnologia, tá, que eles já estão fazendo pesquisa, tá, para colocarem a maior quantidade possível dentro de um chip de informações, e eles estão fazendo já pesquisas de qual é a relação que esse chip pode transmitir diretamente para o cérebro da pessoa, né? Mas é uma coisa nova, tá? Eu li alguma coisa sobre isso, né? A gente está Mas a ciência engatinhando está na avançando muito. tecnologia. Mas é possível, uh, teoricamente, né, colocar informações dentro. Nós estamos colocando informações, né, dentro da nossa tecnologia. Mas, quem sabe, no futuro poderá ser colocadas informações de consciências dentro desses receptáculos de cristal que passam a ser um potente transmissor. Mas isso é uma coisa bem mais adiante, né, pessoal? Ah, muito bacana. Olha, é Só um papo bem citou, quer ver, ó, legal, Fernando. Eu acho que eu me quer ver, interesso ó, bastante também por sim, esses caminhos, né? sim. Tu citou, foi bom tu ter citado isso, tá, Pablo? Até estou lançando aqui, meio inédito nessa live aqui contigo, né? Eu fiz um livro chamado No Silêncio do Coração, sabe? Que eu conto a minha história, né? Eu fiz esse livro há 25 anos atrás, tá? Só que na época que eu fiz o livro, eu coloquei algumas coisas lá que a gente chama de a fila do sopão, né? Sabe aquela coisa que a gente acredita, né? Que depois tu vê que era uma falcatrua, né? Então, na época, né? Tudo que está lá é muito bacana, muito verdadeiro, né? É uma autobiografia mentirosa e uma ficção verdadeira. Foi assim que eu construí o livro, né? Onde eu conto a minha história desde o Peru, na minha infância, até quando eu tinha 33 anos e e saí me formei na faculdade, tudo isso, né? É um romance de fundo espiritual. Só que eu estou reescrevendo esse livro, tá? Para tirar todas aquelas bobagens que eu coloquei lá, que eu pensava 25 anos atrás, e hoje eu vi que não tem nada a ver. Então a gente vai evoluindo e vai despertando também, né? E tu vai saindo daquela fila meio de mistificação ou de fila do sopão que a gente chama, tá? Onde parece que todo mundo quer a sopinha pronta, né? Alguém te vende aquilo, a gente adota como uma verdade e usa isso na nossa vida como uma verdade. Só que essa não te dá base, não te dá sustentação, né? Mas por que que eu entrei nesse assunto? Logo que eu terminei de escrever esse livro, eu comecei a escrever um livro sobre os crânios, que é um romance, né, de fundo espiritual, de ficção que eu criei, tentando dar uma versão muito mais profunda sobre esse fenômeno dos crânios. Só que eu não posso, que vou dar spoiler, tá? Então, e aí eu tive envolvido com trabalho, outras coisas, está parado isso, né? Mas quando eu lançar isso aí vai ser bem interessante. É uma versão bem diferente que nós vamos dar uma volta para chegar numa situação bem simples para explicar a função dos crânios. Mas é uma ficção, tá, pessoal? É Ah, isso. que legal, bacana. Baseado em conhecimentos de pesquisas, né? Estou na lista para ser um dos primeiros leitores aí quando sair. Agora, você Não sei se eu comentou ali expliquei mais ou que menos do crânio. e você comentou ali, fez um gancho que eu vou aproveitar ele sobre essa questão do misticismo, né? Certo. Esse misticismo que acabou se criando em cima de todos os tipos de. Hoje em dia existe misticismo em cima de tudo, né? Se tu for ver, é misticismo em cima do reiki, é misticismo em cima de diversas técnicas terapêuticas que surgiram nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, porque dos últimos Ali, 10 anos para cá teve uma enxurrada de técnicas, né, absurdas. E aí o que, que a absurdo. gente, eu particularmente, né, meu ponto de vista, de novo, quem estiver assistindo ou for assistir esse vídeo depois, é a minha opinião, não estou querendo denegrir ninguém nem nenhuma técnica, tá? É meu ponto de vista baseado naquilo que eu tenho estudado a minha vida. E Certo. se criou uma firula em cima do texto saúde ou do texto terapia que parece que a gente transcendeu o que é o originário, o que vai realmente fazer efeito. E se criou uma atmosfera de misticismo ao redor que será que realmente precisa?
Será que a gente não está fugindo? É mais ou menos, eu tinha um mestre que ele dizia assim, tinha uns alunos que queriam sempre usar uma roupinha, os ifus, né, de tai chi, tudo bem Sim. arrumadinho, né? O aluno no primeiro dia de aula, e ele dizia, tá, mas tu tá querendo fazer, o tai chi não precisa disso. O Dourar a tai pílula, né? chi precisa ter o corpo só, né? E as pessoas queriam fazer uma firula, já deixar a barbinha crescer, fazer rabinho, tu entende? Era muita firula, mas aí tu ia ver que aquilo que era a essência se perdia. Perfeito. Então, é isso que eu tenho percebido muito dentro dessas técnicas novas que tem essa. Eu vou usar uma palavra que uma amiga usa muito, que é romantização, né? Usam tanto essa palavra agora. Essa romantização das terapias. Em vez de elas serem mais assertivas e terem os seus objetivos mais claros, foi criado uma estrutura, talvez até seja comercial, né? Seja mais atrativa, mas aí, até que ponto isso não perde o princípio realmente daquilo ali, né? O princípio do reiki, que realmente é só colocar a mão, né? Em posição de mãos, obviamente que tem toda uma preparação, mas será que precisa de todo aquele misticismo, uma vela, a música, aquela magia que se cria? Será que aquilo tudo não está camuflando um verdadeiro objetivo e talvez esse verdadeiro objetivo esteja se É, perdendo no meio desse misticismo? sim. Eu concordo com isso, Pablo. Vou dar um exemplo assim. Eu tinha alguns alunos, né? Eu cheguei a ter turma de Tai Chi antes de ter esse acesso de milhares de terapias, tá? Vamos regredir ali, acho que uns 15 anos atrás, tá, pessoal? Eu cheguei a ter 5 turmas de Tai Chi, quase 50 alunos nas 5 turmas, né? Entre Caxias e Farroupilha, né? E como não tinha tantas terapias, tantas pessoas fazendo tantas coisas, tantas pessoas deturpando, tá? Eu tive por um longo tempo esse pessoal de alunos. Foram 5, 6 anos. Depois eu tive que mudar meu trabalho mudou, outros trabalhos que eu faço, tive que parar de dar aula de Tai Chi e atender as pessoas por 5 anos, tá? Depois eu retomei, né? Mas isso é outra história, né? E aí nessa época eu tinha esses alunos e eles permaneciam na aula, né? Permaneciam na aula, porque o pessoal não era tão desviado por milhares de misticismos como tem hoje. Na época tinha menos, pessoal, 15, 20 anos atrás. E as pessoas que vinham numa aula de Tai Chi ou de Yoga, ou nas práticas que o professor Pablo fazia, tá? Eram alunos fiéis, pessoal. Eram alunos interessados, eram alunos que praticavam, tinham disciplina, pessoal. Aliás, tudo que é sagrado tem disciplina, né? Um esforço se chama disciplina. Nós, como professores, pessoal, não queremos o dinheiro. Tudo bem, a gente cobra, normal, como todo mundo faz, mas não estamos muito interessados no dinheiro de vocês, né? Nós não estamos muito interessados no que tu imagina do que seja o Tai Chi. Nós só pedimos uma coisa: disciplina, pessoal. Porque a disciplina vai fazer com que tu aprofunde gradualmente até tu chegar mais próximo da essência, né? E hoje, pessoal, hoje, como tem milhares de terapias, milhares de terapias boas, tá, pessoal? Mas tem milhares de mistificadores, porque tem muitas terapias e muitos terapeutas ótimos, excelentes em todas as áreas. Mas vocês hão de convir que há muitos picaretas e mistificadores, certo? Hoje, eu e o Pablo temos poucos alunos. Concorda, Pablo? Sabe por quê? Uma fração do que eu tinha. Eu também. Por quê, pessoal? Analisando isso, usando como gancho que o Pablo permitiu, né? Hoje chega um aluno para mim e diz assim, né? O Pablo contou a história, a pessoa chega com a roupa certinha, a roupa de mestre já, né? Ele já vem com a roupa de mestre, né? Comprou na loja, mandou trazer da China, né? E aí tem aluna minha que também já chegou a pensar, Fernanda, eu quero fazer Tai Chi porque eu quero fazer Tai Chi no alto de uma montanha, no meio da natureza, sabe? No pôr do sol, cara, sabe? Puxa, essa aluna não vai durar, cara.
porque ela não está disposta a ter a disciplina necessária para entender a essência e depois de algum tempo, de muito tempo, quem sabe ela possa fazer o tai chi dela na montanha. Mas antes, pessoal, ela vai ter que fazer na casa dela, no pátio dela, na academia, onde for, pessoal. Não existe lugar especial. Tanto é que um antigo professor meu, o professor do Peru, o senhor Chang Lao, né, um chinês de Xangai, né, que migrou, saiu da Revolução Cultural e fugiu para a América Latina, né? O pai dele, né? Depois ele aprendeu também, né? Ele sempre dizia assim, quando eu ficava um pouco ansiado para aprender mais e eu era muito perguntador, né? Gostava de entender tudo, né? Ele me dizia assim, prática, 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 teoria. Fernando, outra pergunta minha, fora de hora, né? Como sempre, né? Fernando, prática, 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 teoria, certo? Isso é uma maneira do ocidental ensinar, ou seja, ele te põe, ele me dava lá 2, 3 movimentos para fazer e eu ficava, às vezes, 1 mês, 2 fazendo, pessoal. Quando ele achava que estava bom, ele me passava mais 3, 4 movimentos. Não tinha, eu quero aprender mais, eu te pago mais, né? Sabe? E o ocidental está acostumado com teoria, 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 prática. Certo? Ou seja, nós queremos fazer tudo mentalmente. E a gente descobre a essência das coisas quando tu pratica ela, pessoal. Certo? Quando a gente pratica é que realmente tu te aproxima da essência. E como tu disse, essa essência se perdeu, sabe? E aí os alunos de hoje, por isso que a gente tem poucos alunos, pessoal. Porque parece que tudo ali fora te dá um diploma rapidamente. Tudo ali fora te dá um título de mestre. E eu e o Pablo não damos diploma para ninguém. Esses dias Não damos veio, título para esses ninguém. volta e Nós meia, queremos ensinar uma arte com calma e que te leve numa essência profunda, que tu consiga realmente recuperar a tua saúde física, mental, emocional e energética. Só isso. esse volta e meia aparece alguma pessoa ou outra, esses dias não faz muito. Oi Pablo, eu soube que você é professor de Tai Chi, eu queria aprender para ser professora. Aí, isso me dá um negócio assim, Não, sabe? Eu não, fico... Eu falo, tu já pratica? Não, nunca fiz. Falei, então primeiro tem que praticar. Daqui a alguns bons anos, a gente isso. volta a conversar sobre a ideia de ser professor. E na acupuntura acontece a mesma coisa, né? Eu dou curso de acupuntura, tá? O meu curso de acupuntura, ele dura 2 anos, tá? Todo mundo que vem querer fazer curso de acupuntura pergunta quanto tempo é. Eu falo, 2 anos. Ai, é muito tempo! Na China, a medicina chinesa dura 8 anos. 8 A anos. acupuntura é 4 anos. É muito tempo de estudo. E as pessoas daí, elas não querem fazer comigo. Mas eu vim em tal lugar que é 6 meses, 1 ano. Como é que tu vai aprender uma ciência em 6 meses? Então, esse imediatismo que gerou, né, essa ansiedade exacerbada por conhecimento, mas o conhecimento é, como você mesmo comentou, é prática. Um mestre meu, ele me dizia quando eu me formei em acupuntura, ele disse assim, eu estava com o meu ego um pouco inflado, né? Com certeza, pô, me formei, né? E aí ele disse assim, tu vai ser um bom acupunturista daqui a 5 anos de prática. Então eu já tinha estudado 2, 3 anos, né? Eu precisaria de mais 5 para chegar a ser um bom acupunturista. E ele disse, de prática, atendendo, porque tu sai de lá, tu não é acupunturista. É que nem você pegar qualquer profissão, a pessoa sai de lá, ela não é aquilo lá. Ela é um estudante que acabou o curso, ponto. Para ela ser aquilo, ela tem que vivenciar aquilo. E é isso que está faltando nas pessoas quererem vivenciar as coisas, experimentar no corpo, experimentar, né? Enfim, essas práticas. Não, é que nem tu diz assim, também chega algumas pessoas que querem aprender Tai Chi comigo, eles me pedem assim, quanto tempo eu levo para aprender Tai Chi?